Olá, meu nome é Ana Luísa e eu falo aqui de Sorocaba, São Paulo. Hoje eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que Deus falou ao meu coração no livro de Números, nos capítulos 13 e 14. Nesses capítulos, nós vemos que Deus ordena a Moisés que envie espias à terra de Canaã, a terra que ele daria ao povo de Israel para possuir. Moisés, então, obedecendo a Deus, separa 12 varões de cada tribo e os envia para a terra de Canaã como espias. A Bíblia nos diz que ao fim dos 40 dias, eles retornam à terra contando o que viram e ouviram. E a Bíblia diz que, de fato, todos disseram que a terra era muito boa, era uma terra frutífera, que manava leite e mel, e uma terra que seria muito boa deles possuir. Contudo, enquanto Caleb, um dos espias que foi enviado, diz que eles deveriam subir animosamente para possuir a terra, porque aquela era uma terra que Deus daria ao povo de Israel, os demais espias trazem mensagens muito ruins e falam: olha, a gente acha que é muito difícil, é uma terra que tem gigantes, é uma terra que devora os seus moradores, é um povo muito poderoso, eu acho que a gente não tem chance, não adianta a gente tentar, a gente é muito... não vamos conseguir. E essas mensagens dos demais espias acabam trazendo ao povo, a Bíblia diz essa palavra, que eles infamaram a terra contra o povo de Deus. E o que acontece? Todo o povo vai ficar muito amedrontado a ponto de solicitar que voltem ao Egito. A Bíblia nos diz que eles vão se infamar uns contra os outros, murmurar contra Moisés e Arão e pedir a Deus para que... Por que eles estão aqui? A gente quer ir embora, nós não temos mais motivo, né? Era melhor a gente morrer nesse deserto, porque o Senhor nos trouxe a essa terra. Não seria melhor a gente voltar ao Egito? E aí a Bíblia diz que nesse momento, Josué e Caleb, junto com Moisés e Arão, eles rasgaram as vestes. E esse ato de rasgar as vestes na Bíblia era um ato de humilhação, um ato de clamor a Deus. E eles dizem ao povo: veja bem, se o Senhor se agradar de nós, então Ele vai nos colocar nessa terra. Nós não devemos ter medo desse povo. Olha, ele fala: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, após a leitura desse texto, o Senhor me disse algumas coisas que falaram ao meu coração. A primeira, uma delas, na verdade, é a de que hoje também nós estamos vendo tantas notícias ruins, nós estamos em um cenário de pandemia. Acredito que todas que estão aqui estão sendo afetadas por esse cenário. Nós estamos vendo tantas famílias enlutadas, tantas famílias tristes, tantas perdas. Nós estamos num cenário de tanta tristeza, de tanta desesperança. E será que nós temos nos portado como os espias que têm infamado a terra, têm infamado o povo? Ou será que nós temos sido como Caleb e Josué, aqueles que rasgam as suas vestes, aqueles que creem nas promessas e que creem na natureza de Deus? Perceba que Josué e Caleb não diz que nós vamos possuir a terra porque a gente pode, a gente vai montar uma estratégia ou alguma coisa. Não, pelo contrário, eles dizem: nós vamos possuir esta terra porque o Senhor é conosco. Então nós não devemos ter medo, se o Senhor se agradar de nós. Então eles, desde o momento que eles voltaram e diante de tudo que eles viram, eles têm uma postura de fé, eles têm uma postura de esperança, uma postura de ousadia. É claro, gente, que nós não podemos ignorar todo o cenário que nós estamos vivendo. Perceba que eles não ignoraram o cenário, eles viram. A Bíblia diz que todos os espias foram unânimes em falar que a terra era muito boa, que a terra era produtiva, que a terra era próspera. Mas somente 2 dos 12 que foram enviados tiveram uma postura que agradaram a Deus. Nós também estamos convivendo com muitas pessoas que estão desesperançosas, que estão depressivas, que estão tristes. Muitas vezes até nós mesmos, se não vigiarmos, a gente também adota essa postura. Ah, não vai dar certo, não vou conseguir. É um concurso que eu vou fazer, mas é muita gente competindo comigo. Ah, mas é uma vaga de trabalho, mas é tantas pessoas competindo comigo. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou, não vai dar. Sendo que não é essa a postura que Deus quer de nós. Deus quer que nós assumamos, levemos as boas novas da salvação em Jesus e que nós levemos também todas as promessas que estão na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que nos dá esperança está escrito aqui.
está aqui direcionado, separado, para que nós possamos guardar no bom tesouro do nosso coração. Então, que o Senhor nos ajude a sermos como Josué e a Calebe, que mesmo diante de todo o cenário contrário, nós não olhamos as circunstâncias, mas nós confiemos naquele que nos prometeu. E nós confiemos na sua palavra. A palavra de Deus diz que, mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor não pode ser infiel, porque Ele não pode negar Ele mesmo. Então é maravilhoso nós contarmos com um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo ontem, hoje, e é um Deus que é fiel à sua palavra. E se nós tomarmos posse de todas as palavras que estão aqui, de todas as profecias que já foram liberadas aqui, nós vamos abençoar não só a nossa vida, mas a nossa família, a nossa casa, os nossos maridos, nossos filhos, as nossas amizades, e nós seremos uma bênção, nós seremos anunciadores de boas novas, né? A Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Então que nós possamos ser instrumentos de Deus para a nossa casa, para a nossa família, hoje e sempre, principalmente nesse momento. Que essa palavra fale ao seu coração assim como falou ao meu, e que o Senhor te abençoe hoje e sempre, você e a sua casa. Um abraço, fiquem com Deus.